vamos encerrar aqui a questão de análise combinatória, tá bom? Então, a análise combinatória é um princípio de contagem, é a forma de contar as coisas, a maneira que eu conto as coisas corretamente. E eu uso 3 recursos para contagem. Um é o princípio fundamental, depois vocês vão ver que esses 2 aqui, na verdade esses 3 aqui, ó, vão acabar sendo juntos. Princípio fundamental, arranjo, combinação e permutação, beleza? Então, a análise combinatória ela se divide em 4 partes. Qual que é a diferença entre cada uma? Vamos falar primeiro aqui do princípio de contagem, fundamental de contagem. Na verdade, a gente já falou na probabilidade, acabamos falando, só não dei o nome correto. Só não dei o nome de análise combinatória. Aquele problema, o problema inicial das moedas que eu fiz, era o princípio fundamental de contagem. Aquele problema dos dados combinados, 6 para um dado, 6 do outro, totalizando 36 chances, é o princípio fundamental de contagem. Uma ideia básica é o seguinte, imagine assim, ó. Imagine que você mora numa determinada cidade, que é uma ilha. Aqui, ó, uma ilha. Vamos chamar a cidade A. E dessa ilha, para uma cidade vizinha B, que também é uma ilha também, tem 3 caminhos. Cidade B. E para uma última cidade aqui, que também é uma ilha, cidade C, tem mais 4 pontes, 4 caminhos. Eu quero saber o total de chances que você tem para sair de A para C. Você poderia ir numerando. Esse caminho mais esse com esse, esse com esse. É desnecessário. O que você vai fazer na prática? Só multiplicar. Quantos caminhos tem aqui, vezes quantos caminhos tem aqui. Isso quer dizer que você tem 12 caminhos possíveis de uma cidade para outra. Só isso. Esse é o princípio fundamental de contagem. É o que eu tenho que dominar sobre contagem. Na prática, a gente vai chamar assim, ó. Você vai multiplicar o primeiro evento pelo segundo evento. No caso dos dados. No caso dos dados, eu tinha 6 lados para o primeiro dado. 6 eventos. 6 lados para o segundo dado. 6 eventos. Evento 1 vezes evento 2, existem 36 eventos possíveis para jogar 2 dados. O número 1 com o número 1, o número 1 com o número 2, aquela tabelinha que a gente fez. Certo? Beleza? Princípio fundamental de contagem. E o arranjo? O que seria o arranjo? O arranjo é uma contagem onde a ordem dos elementos é importante. Existe hierarquia entre os elementos. Por exemplo, vamos no exemplo clássico. Quando eu vou criar a senha do celular, a senha do celular. Esse celular aqui, por exemplo, ele tem uma senha, o meu destrava pela face, mas vou tentar. Ele tem uma senha dada por números combinados de 0 a 9, certo? Quando eu escolher a minha senha aqui, eu vou escolher 4 números normalmente. É igual ao banco, também são 4 números na maioria das vezes, cartão de crédito. Agora, quando eu escolho esses 4 números, se eu inventar uma senha qualquer aqui agora, vamos inventar uma senha. 7, 3, 9, 1, qualquer coisa. Se essa senha escolhida for trocada de ordem, eu escolher os mesmos números. Só que eu dei uma bobeira, eu digitei 3791. Eu vou destravar o celular? Não. Mesmo aplicando os mesmos números, não é? Então quer dizer que é um tipo de organizar os valores com ordem. A ordem com que eu escolhi os números é importante. Não basta eu escolher os valores. Eu tenho que escolher os valores com a ordem correta. O nome disso, portanto, é arranjo. Beleza? Arranjo. Ok. Mas existem formas de contar coisas. Eu estou dando um exemplo numérico, mas não precisa ser necessariamente número. Eu posso contar pessoas, elementos de uma sala de aula, de um trabalho, onde eu não coloco hierarquia entre as pessoas. Vamos dar um exemplo que eu vou criar uma situação de arranjo e uma situação de combinação. Se eu não tiver hierarquia, não precisar colocar nenhuma ordem entre
números, coisas, cores, letras, sem nenhuma ordem, é combinação. Se eu tiver alguma forma de ordem, de organização, hierarquia, por exemplo, aí é arranjo. Então vamos lá, resumindo a história. Arranjo tem ordem, combinação não tem ordem. Tá certo? A combinação, por exemplo, vamos supor, final de ano, eu não sei se estão fazendo isso, eu não gosto muito de ir em shopping, mas normalmente no shopping, final de ano, eles fazem sorteio de prêmios, aí, premiações, e tinha uma época que davam carros, não sei se estão fazendo isso aí. Estão dando carro aí? A crise não bateu para donos de shoppings, então. Então é o seguinte, vamos supor que em determinado shopping da cidade, você foi lá, fez a compra, jogou o numerinho lá na urna, e nesse shopping, eles vão dar 2 carros idênticos, beleza? Eles vão dar 2 carros idênticos, eles vão dar 2 Range Rover, da mesma cor, do mesmo ano, 0 quilômetro, idênticas. E vocês 2 foram sorteadas. Amém. Só que na hora do sorteio, o cara que tirou o papelzinho tirou o seu nome e depois o dela. Tudo bem? Se ele tivesse tirado o nome dela e depois o seu, mudaria alguma coisa? A ordem não é relevante. Vai ganhar o carro idêntico, não é? A ordem não é relevante. Não existe hierarquia entre os prêmios. Se não existe hierarquia, é combinação. Tá? Não existe ordem. Pode ser ao contrário a escolha. Beleza. Mas, se vocês 2 concorreram em outro shopping também, num segundo shopping, mas nesse segundo shopping ele dá prêmios diferentes. No primeiro prêmio, ele dá um carro também. Mas no segundo prêmio, no primeiro papelzinho que sair, carro. Segundo papelzinho que sair, uma bicicleta. Uma bicicleta das mais baratinhas, nem aquelas bicicletas. Tem bicicleta de 100 mil reais, viu? Vamos supor uma bicicleta bem menor, com valor bem menor do que o carro. Beleza. Você foi sorteada primeiro e ela depois. Muda? Se eu inverter a ordem, aí muda. Arranjo. Beleza? Arranjo tem hierarquia, tem ordem. Combinação não tem. E a permutação, Anderson? A permutação é um caso especial do arranjo. Então, a permutação é um arranjo. Então, a permutação tem ordem. A única diferença da permutação é que eu não pego um grupo e torno ele maior ou menor. O próprio grupo total é escolhido apenas trocando a ordem dos elementos. E aí eu tenho novos grupos, já que a ordem é importante. O exemplo clássico de permutação. Anagramas. De vez em quando você passa lá na frente da CVC, lá está escrito assim, Roma. Roma é igual a amor. Qual que é a brincadeira que a CVC faz com isso aqui, ó? CVC Viagens. Ele pega as mesmas letras e modifica a ordem. Isso chama-se anagrama. Ele permutou a ordem dos elementos. Mas nessa permutação, ele não acrescentou mais letras e nem tirou. Ele apenas modificou de lugar. Ele permutou a ordem. Então, isso é permutar. Beleza? A ordem é importante, lógico, porque a hierarquia é uma mistura, é uma troca de ordem apenas. Como que se resolve cada caso? Então, tudo isso que eu falei está nesse diagraminha aqui, tá? Está no diagrama. Distinto, não distinto, vamos andar. Agora sim, falando aqui das fórmulas, tá? O arranjo é escrito nessa equação. A combinação é escrito nessa equação. E a permutação simples é nesta equação. Vamos lá, cada uma delas. Arranjo. N fatorial sobre N menos P fatorial. Esse símbolo aí, como se fosse um ponto de exclamação, a gente lê fatorial, tá? Já explico ele. Só que, deixa eu falar uma coisa. Na hora de resolver problemas de arranjo, 99,9% das vezes eu não vou usar essa fórmula. Eu vou fazer pelo princípio de contagem, para evitar a fórmula.
Então, na prática, nos arranjos, o que eu vou fazer? Vou apenas multiplicar valores. Tá? Vou apenas multiplicar. Na permutação, eu também não vou usar fórmula. Na permutação, já que a permutação é um arranjo também, ela só é um arranjo especial, na permutação também não vou usar fórmula. Na permutação eu vou usar apenas princípio multiplicativo. Tá? A única que eu tenho que memorizar a fórmula é essa. Tá certo? O que é o N e o que é o P? Só tem NP na fórmula, tá? O N é o número total de elementos que existem para serem escolhidos. O P são os elementos do grupo que eu vou escolher. Por exemplo, imagine a sala lotada. Eu vou escolher 2 pessoas para fazer um churrasco para a gente. Aleatoriamente. Quantas formas de escolher 2 pessoas existem? Aí eu vou contar, né? Poderia ser esses dois, ou esses dois, ou aqueles dois, ou aqueles dois. Quantas formas de escolher pares existem? Então eu vou fazer pela combinação, porque não existe hierarquia, né? Na hora de fazer um churrasco, vão ser 2 pessoas, vão ajudar. Aí eu vou combinar. Quem é o N e quem é o P? O N são todas as pessoas. Vamos supor que tenha 40 pessoas. O N é 40. E o P? O P são 2. 2 que serão escolhidas para fazer o churrasco. Beleza? Então N total, P é o grupo que eu vou montar. Só isso que eu preciso saber. E fatorial, Anderson? O que é o fatorial? Só para lembrar rapidinho antes da gente ir para as questões. O fatorial é uma multiplicação decrescente que encerra em 1. Então, por exemplo, o que é um 5 fatorial? O que é um 4 fatorial? 3 fatorial? 2 fatorial? 1 fatorial? O que é um 0 fatorial? É? Só para revisar essa matematiquinha aqui. Muito fácil. Fatorial é uma multiplicação decrescente, ó. Faltou 4. 4, 3, 2, 1. Beleza? Ué, tô doido? Tô doido. 5, 4, 3, 2, 1. Então, quanto que é 5 fatorial? 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 2 é 120. Então, 5 fatorial é 120. Beleza? O que é 4 fatorial? 4, 3, 2, 1. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, 24. O que é 3 fatorial? 3, 2, 1. 6. O que é 2 fatorial? É o próprio 2, porque é 2 vezes 1. Beleza? 1 fatorial é o mesmo. E aqui a gente não vai discutir o porquê. É assunto de matemática pesado. Isso aqui nem é um consenso em matemática ainda. Mas 0 fatorial só aceita, só fala amém. 0 fatorial é 1. Tá? Amém. 0 fatorial é 1. Tudo bem? Beleza. Permutação, eu vou usar o mesmo recurso dos arranjos, eu vou apenas multiplicar. Mas eu posso fazer o N fatorial. Permutação circular. Lembra daquela circunstância que nós fizemos, aquela situação de probabilidade, onde falou bem assim, tinha 2 caras sentados ao redor de uma mesa. E aí, a permutação circular é o seguinte, ela cai em um tipo de problema apenas. Elementos em volta de alguma coisa, em volta de um círculo. Qualquer coisa em volta de um círculo. E eu quero descobrir todas as formas que essas pessoas, no caso de pessoas, têm de sentarem ao redor desse círculo. Por exemplo, o João aqui, a Maria ali, o Pedro ali, depois troca de lugar, outros círculos, ou todos os círculos possíveis. Então, isso eu chamo de permutação circular. Tá? Vinculado ao círculo mesmo. Então, imagine pessoas ao redor de uma mesa, eu quero saber todas as maneiras que eu tenho de fazer círculos possíveis com essas pessoas, mudando elas de lugar. Tá? Então, eu vou pegar o total de pessoas que tem, vamos supor aqui. Quanto que é uma permutação circular, uma permutação com 5 pessoas ao redor de uma mesa redonda. A permutação com 5 pessoas em torno de uma mesa redonda é n menos 1, não é? Se é 5, vai ficar 5 menos 1, que dá quanto? 4. Então eu vou fazer o 4 fatorial. Existem 24 formas de colocar pessoas em lugares diferentes na mesa. Beleza? Certo? Apenas isso. Permutação com repetição. Isso aqui é bacana fazer no exercício, tá? Permutação com repetição é o seguinte, ó. Eu dei o exemplo de Amor e Roma ali, né? Só que Amor e Roma tem letras que não se repetem. Mas e se eu fosse criar todas as permutações
Por exemplo, Roma. Quantas permutações existem para Roma? Roma. Não tem 4 letras aqui? Então seria 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Agora, se eu tivesse a seguinte palavra. Vamos pegar aqui uma palavra. Arara. Certo? Qual que é o problema dessa palavra? É que se eu trocar um A com A, não é um anagrama novo. Né? Um R com E, com aquele R não é um anagrama novo. Então eu vou fazer parecido. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o fatorial desses 5. Só que eu tenho que excluir a troca de A com A e de R com R. Como que eu crio a exclusão da troca de A com A e de R com R? Eu divido. A exclusão é dada pela divisão. Eu divido quantos A's eu tenho. Eu divido então por 3, fatorial. Tudo fatorial, tá? E divido também por 2 R's fatoriais. Aí eu faço essa conta, depois a gente faz para mostrar. Então é por isso que essa fórmula está assim, ó. N fatorial, aí N, N2, N3, as repetições aqui no denominador, fatorial. Encerramos o conteúdo. Vamos fazer essa bateria de exercícios aí. E vamos ser felizes. Vamos lá. Uma cespinha aí. 2020. Em um sistema de acesso à rede de computadores, os usuários devem cadastrar uma senha de 6 dígitos, que deve ser formada da seguinte maneira. Os 2 primeiros dígitos devem ser letras minúsculas, distintas, escolhidas entre 26 letras do alfabeto. Beleza? E os demais 4 dígitos da senha devem ser números inteiros entre 0 e 9, admitindo-se repetição. Nessa situação, a quantidade de senhas diferentes que podem ser formadas é igual a quanto? E aí? Difícil? Muito? Esse gabarito ele está errado, tá? Porque eu copiei o gabarito aqui. O gabarito não, as alternativas. Eu copiei as alternativas da questão 2 para essa questão aí. Então não vai ter gabarito, mas eu vou... É o que eu estou dizendo, é isso? Sei. Aqui, ó, esse gabarito, tá vendo? Essas alternativas são dessa questão aqui, ó, tanto que é a mesma. Eu confundi, coloquei a 1 e a 2 com as mesmas alternativas. Mas a gente confere ali, tá? Deixa eu só dar uma limpadinha nesse quadro aqui, que a gente vai rabiscar bastante agora. Então ele quer criar um sistema de acesso a uma rede de computadores. Os usuários devem cadastrar uma senha com quantos dígitos? 6. Então eu faço o seguinte, ó. 1 evento, 2 eventos, 3 eventos, 4, 5 e 6. Beleza? E outra, pelo fato de ser senha, já discutimos a senha do celular, por exemplo. Se você digitar a senha do seu celular numa ordem contrária, não é a mesma senha, mesmo digitando os mesmos números. Apenas pelo fato de ser senha, nós já sabemos que é um arranjo. Porque os arranjos dependem de uma ordem. E a combinação, não. Se fosse combinação, nós não poderíamos fazer assim. A combinação teria que recorrer à fórmula. Tá? Beleza. Ele fala que os 2 primeiros dígitos devem ser letras minúsculas distintas, escolhidas entre as 26 do alfabeto. Então, esses 2 aqui, ó, esses 2 primeiros, são letras do alfabeto, do total de 26. E letras distintas. O único critério é que essas letras não podem ser repetidas. Não pode ser A e A. Beleza? Então, das 26 letras, na hora que eu vou escolher, você está escolhendo uma senha lá, no banco, por exemplo. O cara falou, ó, a primeira aqui é a letra. Escolhe uma letra aí. Você tem quantas letras possíveis para serem escolhidas? Na sua primeira escolha? 6. Tudo bem? Ele falou, ó, escolhe a senha aí. Aperta a segunda letra aí, só que a segunda letra não pode ser igual à primeira. Pronto, começou a montar a sua senha, beleza? Vamos lá. Próximo. Os demais dígitos da senha devem ser números inteiros, entre 0 e 9. Admitindo-se o quê? Repetição.
Então ali eu posso repetir. Pode ser 1, 1, 1, 2, 2, 2. Eu posso repetir. De 0 a 9 existem quantos números? Existem 10. Porque o 0 conta. 0 já é o primeiro número. 1 já é o segundo número. 2 é o terceiro número. Então, de 0 a 9 existem 10 números. Então, ele falou, ó, aperta um número qualquer aí de 0 a 9. Você pode escolher entre quantos? Aperta outro número, aí você pergunta, pode ser repetido? Pode. Tudo bem? Pronto. É só multiplicar. Facinho? É só multiplicar 25 vezes 26 e o resto acrescentar 1, 2, 3, 4 zeros. Tá? Quanto que dá 25 vezes 26? Aproveitar que você está com a calculadora aí. Vezes 26. 650. Só que ainda tem aqueles 10 ali, não é? Quantos 10 tem? 4, 10, né? 4 zeros. R$ 6.500.000 senhas podem ser feitas. Beleza? Facinho demais, né? Nem doeu. Em determinado órgão, 7 servidores foram designados para implantar um novo programa de atendimento ao público. Um desses servidores será o coordenador do programa e o outro será o subcoordenador. E os demais serão agentes operacionais. Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de distribuir esses 7 servidores nessa função é igual a quanto? E agora? Eu quero que vocês pensem antes. É arranjo, combinação. O primeiro passo é esse, tá? Uma coisa importante aqui é entender o seguinte, que esses problemas, eles não falam para vocês que é de análise combinatória. Como que você leu aí, ó, isso aí, e descobriu que esse é um problema de análise combinatória? Fala para mim. O que eu estou dizendo é, as questões de probabilidade dizem que os problemas são de probabilidade. Eles falam, calcule a probabilidade disso aqui acontecer. Agora, nessas questões onde ele fala sobre análise combinatória, em nenhum momento ele está dizendo que isso aqui é uma questão de... Ele não fala assim, ó, qual é o arranjo, qual é a combinação, qual é a permutação. Então aí você já tem um problema na hora de resolver isso na prova. Porque você não sabe o assunto por enquanto. Primeiro passo, como você vai descobrir o assunto? Quando você está formando o conjunto de alguma coisa. Conjunto de pessoas, isso aqui é um conjunto ou um grupo de números. Então a análise combinatória, ela trabalha com formação de grupo. Formação de um grupo de número, formação de um grupo de pessoas, formação de um grupo de qualquer coisa. Tá? E aí eu vou pensar se existe ordem ou não existe ordem na formação desse grupo. Tem ordem ou não? Por quê? Porque tem hierarquia entre as pessoas, não é verdade? Se tem hierarquia entre as pessoas, vai ser um problema de arranjo, né? Só que existem outras pessoas, só existe hierarquia entre 2 pessoas. E as demais são sem hierarquia. Então as demais é por combinação. Tentem fazer aí a parte do arranjo. Vou dar um tempinho, acabei de mostrar ali. Tentem fazer este arranjo. Você também. Esses dias ele falou aqui que ele sabe tudo isso aqui. E eu acredito mesmo.
Deu certo? Essa questão é muito simples, galera. Já que os demais servidores, pensa o seguinte, os demais servidores, além dos dois que têm hierarquia, os demais serão feitos por combinação, não tem hierarquia, eu só tenho que determinar o arranjo da onde tem ordem, do coordenador e do subcoordenador. Quantas pessoas vão ser escolhidas ali, ó? Em determinado órgão, 7 servidores foram designados para implantar um novo programa de atendimento ao público. Um desses servidores será o coordenador e o outro será o subcoordenador. É só entre esses dois que tem hierarquia, né? Que tem uma determinação. Todos os outros que sobrarem, os outros 5, vamos falar de uma maneira chula, mas vai lá, vão ser subordinados, vão ser, né, abaixo. Então, só existe uma determinação para contar. Só existe uma contagem do coordenador e do subcoordenador. Vamos falar que foi por sorteio. Que tem 7 pessoas. Vou sortear. O primeiro aqui escolhido. Coordenador. Foi escolhido dentre quantos? 7. Vai lá, você já vai mandar em todo mundo. Agora você só vai obedecer ele. O restante você vai mandar em todo mundo. Sobraram quantos? Acabou o problema. Eu só vou me preocupar aonde existe hierarquia, porque os demais todos serão escolhidos. Não vai ter sorteio para os outros. Para os outros vai ter sorteio? Pronto, já matei a questão. Sorteei o coordenador, João. Sorteei o subcoordenador, Maria. Acabou o sorteio. Acabou o sorteio. O restante... Aí, galera, vocês vão escutar eles ali. Não tem mais sorteio, não tem mais escolha. Só tem escolha de 2. É ou não é? Só de 2. Por que que não precisa? Porque não vai ter contagem dos demais. Os demais vão sobrar. Certo? Vão sobrar. Então, a alternativa certa, letra B de bola. Essa que vocês vão fazer, tá? Vamos pensar primeiro e eu vou ajudar a fazer. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados? Parece ser fácil, mas não é tanto assim também não. Dispondo de 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que o número deve ser maior do que 400. Então, calma lá. Número de 3 algarismos. Antes de tudo, o que são números de 3 algarismos mesmo? Números de 3 algarismos são números que vão de 100 até 999. Concordam comigo? 3 algarismos, porque antes do 100 só tem 2 algarismos. Ou 1, né? Mais para cima. E depois do 999 vai ser 4 algarismos. Então, os números de 3 algarismos são esses. Vamos pegar um número aleatório aqui, 256, que está aqui no meio, tá? O 256, se eu trocar a ordem desses números aqui, continua sendo o mesmo número? Não. Então, quer dizer que na formação, eu já estou generalizando esses problemas. Em problemas de formação de algarismos, a ordem é importante. Se a ordem é importante, nós estamos de novo diante de um arranjo. O arranjo eu faço como? Igual eu fiz esse, igual eu fiz esse. Tá bom? Só que ele começa a colocar aqui, assim como ele colocou nesse problema também, tem que começar com letra. Ele coloca restrições. Quais são as restrições? Esse número deve ser maior do que 400. E eu não posso criar qualquer número que eu quiser. Ele falou bem assim, você só pode usar 1, 2, 3, 4, 5. Dentre esses números, 1, 2, 3, 4, 5, só pode usar esses. Quantos números maiores do que 400 você consegue montar? Esse é o problema. Tá? Vamos contar, então? A gente acha que contar é algo simplesinho, né? É simples. Desde que eu consiga entender o que eu estou contando.
O que a gente está fazendo aqui nada mais é do que contar coisas. Contar. Só que contando com técnica, né? Número de 3 algarismos. Primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. 3 eventos. Eu posso usar qualquer número que eu quiser, Anderson? Não, só pode usar esses aqui, ó. É a minha regra. É a regra do meu jogo. Beleza? Com esses números aqui, eu consigo montar quantos números maiores do que 400? Bom, se os números são maiores do que 400, aqui nessa primeira casa, eu não posso usar o 1, 2 e o 3. Eu só posso usar o 4 ou o 5, ou seja, eu tenho duas possibilidades. Não quer dizer que eu estou usando o 2 lá, não. Eu só tenho 2 números possíveis, que são esses dois. Beleza? Usando esses 2 números possíveis, os outros números podem ser quais desses aqui? Qualquer um. Os próximos números podem ser o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Certo? Então pode ser 5. E o próximo pode ser qualquer um dos 5 também. Não tem problema. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Acabei o problema. Alternativa certa, letra C de cachorro. Cachorro caramelo. Fácil demais, né? Vamos para a próxima? Então, bora. Uma dona de casa vai fazer o almoço na sua geladeira. Olha isso aqui, que bacana essa questão. Essa questão caiu... Eu, salvo engano, essa questão caiu na prova da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Mato Grosso. 2015, 16, não, faz um tempinho já. 2016, salvo engano. FGV. Olha que questão boba, fácil de fazer. Só pensar certo. Uma dona de casa vai fazer o almoço, na sua geladeira tem 3 tipos de carnes e 4 tipos de saladas. Quantas possibilidades essa dona de casa tem para preparar o almoço? Sabendo que o almoço, aí ele coloca uma regra. Ó. O almoço deverá ter um tipo de carne e um tipo de salada. Quer dizer, eu não posso fazer um prato com 2 carnes. Ou só vegetariano, 2 saladas. Certo? Tem que ser uma carne e uma salada obrigatoriamente. Beleza? Tem hierarquia, então? Tem, porque eu não posso fazer do jeito que eu quiser. Tem que ser uma carne e uma salada. Carne, salada. Se tem hierarquia, eu vou multiplicar. Quantas carnes tem? Quantas saladas tem? 12. Acabou. Precisava de mais alguma coisa? Aqui tem muita coisa nessa questão, na verdade. Eu estou falando assim, tem muita coisa. Primeira coisa, identificar que é uma questão de análise combinatória. É. E outra, dentro da análise combinatória, lembrar que isso é um problema de arranjo. Porque ele colocou uma hierarquia no prato. Quinta questão. Chegamos aqui já na metade final da nossa aula. Determinado banco adota as seguintes regras para que o usuário monte a sua senha. Senha de novo, só de falar. Caiu senha na sua prova. Senha vai ser arranjo. Por quê? Senha tem ordem. Vou digitar a senha do cofre lá. Vou digitar a senha do cartão de crédito. Tem que ter a ordem dos números? Tem. Você trocar a ordem de um número para o outro, não vai passar o cartão. Então, a senha tem que ser formada por, primeiro, 4 dígitos distintos. O que é dígito distinto? Não pode repetir número. Segundo, o primeiro dígito, isso aqui é uma coisa desta questão. Essa questão exigiu isso. Um critério da questão. O primeiro dígito não pode ser 0, tá? Ah, mas meu cartão, o primeiro número é 0. Sim, é uma questão do problema em si. Terceiro, o último dígito tem que ser ímpar. Beleza? Tá, ele quer saber o total de senhas que podem ser formadas. Vamos lá. Vamos fazer mais uma de senha aqui. Quantos tracinhos eu vou fazer? 4. 4 números. Distintos, o primeiro dígito não pode ser 0. Vou só anotar aqui, ó. Não pode 0, não pode 0. E o último dígito, obrigatoriamente, deve ser ímpar. Pronto, é esse o recado que eu quero passar. Se dentro de uma contagem, um dos critérios for escolher números pares ou ímpares ou números primos, pares, ímpares e primos, eu tenho que começar
o meu evento por esses números. É o ponto de partida. Então, ao contrário das que eu fiz, eu não vou começar por aqui. Porque ele começou uma questão por dígito ímpar, poderia ser par, poderia ser número primo. Eu tenho que começar por ali porque isso limita o tamanho da minha contagem. Tá? Quantos ímpares existem entre 0 e 9? 0, 1. E ele não falou que é de 0 a 9, né? Mas eu vou imaginar uma situação real. Como ele está falando que é senha, quando eu vou apertar a senha do meu celular, a senha do cartão de crédito, os números estão de 0 a 9 distribuídos, não é? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os ímpares são esses. São 5 ímpares naquele total de 10 números, beleza? Só que ele me disse que quando eu começar a preencher isso, os elementos têm que ser distintos. Quando eles têm que ser distintos, um ímpar daqui, qualquer um ímpar desses eu vou tirar. Certo? Qualquer ímpar. Porque eu não posso ter repetições de números. Então, escolhido um ímpar, daqueles 5 no total, eu acabei escolhendo 1, aquele ímpar já não entra mais nas contagens. Sempre que ele quiser números distintos, cada contagem elimina um elemento. Tá? Sempre. Aí eu já fiz o ímpar, vou fazer daqui normal. Pode falar. Uhum. Não, porque eu não escolhi o 5, o número 5 aqui. Aqui eu contei todos os ímpares possíveis. 5 ímpares possíveis. Eu excluí ele agora, poderia ter excluído o 3, poderia... Qualquer um ímpar eu excluo. Tá? E aí aquele 1, que eu escolhi, não posso mais contar. Mas nessa casa eu também, critério da questão. A questão falou que nessa casa não pode entrar o 0. Então para preencher aqui eu não posso contar nem com 1 que eu excluí, nem com 0. Sobram quantos números no total? No total, porque aqui não tem critério de ímpar, tá? Sobram 8. Beleza? Você elimina um número qualquer desses 8. Qual? O que você quiser, não importa. Exclui um número qualquer. Tudo bem? Nessa segunda casa, você pode contar com quem? Todos menos o que você riscou. Porque aqui não tem problema o 0, ele falou. Então, sobram quantos de novo? 8. Volta a ser 8, porque saiu 2, mas entrou o 0 de novo na contagem. Tá? Fez mais uma casa? Exclui um número qualquer daqui. Qual? O que você quiser. Pronto, só multiplicar. Multiplicou, acabou. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 7 vai dar quanto? 4 vezes 7. Obrigado. 2.240 senhas possíveis. Letra C de cachorro de novo. Questão 6. Na figura apresentada, um campo quadrado foi dividido para a plantação de 4 culturas diferentes, uma única em cada porção. Cana-de-açúcar para suprir a fazenda com combustível e abastecer uma pequena produção de rapadura. Feijão, mandioca e amendoim. Recomenda-se que a cana-de-açúcar, a cana não seja plantada, a cana não pode ser plantada na porção do terreno onde nasce o sol. A cana não pode ser plantada no lado leste, para não fazer sombra na manhã nas outras culturas. Assim, obedecendo essa recomendação, analise as alternativas que indicam quantas disposições distintas, o que quer dizer? Não posso repetir. Para plantar as 4 culturas é possível nesse campo. Então, tem hierarquia, né? Eu não posso plantar tudo de feijão, não posso plantar tudo de amendoim. Quantas culturas tem? Quantas possibilidades ele deu? Cana-de-açúcar, para não sei o que lá e não sei o que lá. Feijão, mandioca e amendoim. Então tem 4 coisas. A cana, o feijão, a mandioca e o amendoim. Então vamos começar aqui. Ó. Ao invés de colocar terreno quadrado, vou colocar aqui. Ó. Vou começar justamente da onde ele colocou o critério. Leste, oeste, norte, sul. Ele usa o parâmetro na língua inglesa, aí, mas não tem problema. Leste, oeste, norte e sul. Dentre as
4 culturas, que é cana-de-açúcar, mandioca, feijão e amendoim, dentre essas todas, aqui não pode plantar cana, é um critério da questão. Então sobram quantas? 3. Só que uma dessas 3 aqui, ó, sem ser a cana, uma eu tiro, porque ele quer distinto. Eu sublinhei lá, ó, ele quer, olha lá, distinto. Beleza? Então vamos supor que eu tirei fora, já plantei aqui, foi mandioca. Beleza. E aqui no oeste sobra quanto? Agora posso contar tudo, porque a cana-de-açúcar pode entrar nas demais. Então, 3 de novo. Mais uma eu tiro, porque é distinto. Cada contagem eu tiro 1. Feijão e amendoim, tira mais 1, sobra só uma para essa aqui. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 2 é 18, 18 vezes 1 é 18. Alternativa certa, letra E de elefante. Facinho? Demais de fácil. 7. 7 modelos, entre elas Ana, Beatriz, Carla e Denise, vão participar de um desfile de modas. A promotora do desfile determinou que as modelos não desfilarão sozinhas, mas sempre em filas formadas por exatamente 4 das modelos. 4 das modelos. Além disso, a última de cada fila só poderá ser ou Ana, ou Beatriz, ou Carla, ou Denise. Finalmente, a Denise não poderá ser a primeira da fila. Assim, o número de diferentes filas que podem ser formadas é igual a quanto? Nós estamos começando agora, sim, nas questões difíceis, tá? Essa questão é mais difícil, porque ele fala bem assim, ó. São 7 modelos, entre as 7, não é que são 3, não é que são 4, são 7. Mas dentre as 7 ele destacou essas aqui, ó. Dentre as 7 ele destacou essa. Por que ele destacou? Porque as modelos não poderão desfilar sozinhas. Elas vão desfilar em fila de 4. Mas, aqui o primeiro critério. A última da fila só pode ser uma dessas que ele destacou. Tudo bem? Vai entrar uma fila com 4 pessoas, mas não pode ser qualquer uma no final da fila. No final da fila deve ser uma dessas. E aí, mas a Denise, que foi citada já em um dos critérios, vai ser citada em outro critério diferente. Ele falou, a Denise não pode ser a primeira da fila. Então, esse é um problema de múltiplas restrições para o mesmo elemento. Esse é o nome, não precisa decorar, tá? Múltiplas restrições para o mesmo elemento. Porque a Denise, ela foi citada em restrições diferentes. A Denise é uma das que deve entrar como final de fila, mas existe outro critério de que ela nunca poderá ser a primeira da fila. Ah, mas é absurdo, porque se ela for o fim da fila, ela não vai ser a primeira mesmo. Não, calma. Porque dentre essas 4, que é Ana, Beatriz, Carla ou Denise, numa fila em que a Ana é o final, as outras podem aparecer no decorrer da fila também. O critério é Ana, Beatriz, Carla ou Denise devem ocupar o fim da fila. Mas dado uma fila qualquer, por exemplo, onde a Beatriz está no fim, as outras podem aparecer em posições diferentes. A Denise pode ser a penúltima. Ela pode ser a antepenúltima, por exemplo, em uma fila qualquer. Mas a Denise jamais pode ser a primeira. Tá vendo? Então, nesses tipos de problemas, onde o melhor conselho para esse tipo de problema, onde existe um elemento, uma situação, uma pessoa, uma cor, um número, qualquer coisa, em que aparecem restrições diferentes para ela, para esse elemento, eu faço todas as contagens separadas, ou seja, eu faço todas as filas separadas, nesse caso. Como assim? Explica melhor. Vamos explicar melhor. Eu vou contar todas as filas possíveis, primeira colocada, segunda, terceira, quarta, que é a última posição, tá? Na minha contagem. Eu vou contar todas as filas onde a Ana é o final. Todas as filas em que a Beatriz é o final. Todas as filas em que a Carla é o final. Todas as filas em que a Denise é o final. Vou contar todas as filas possíveis, com o critério que ele me falou. Tudo bem? Então tá. Se a Ana é o final da fila, e eu jamais posso ter Denise no começo, jamais. Posso ter Denise no começo? De 7 pessoas, no total que ele falou, uma já está lá no final, que é a própria Ana. Sobram quantas? 6.
Só que dessas 6, a Denise está nessa bagunça. A Denise não pode ser a primeira, correto? Então, na primeira, eu só posso contar com 5. Aqui, 5 aqui, 5 aqui. Depois eu falo sobre essa, tá? A primeira posição só tem 5 para contar. Agora, na segunda posição tem quantas? Vamos lá. Vamos fazer bem desenhadinho isso. 5, tudo bem? A Ana não vai contar nunca mais, porque a Ana já está no final. Uma dessas 5 vai ocupar a primeira, então dessas 5 caiu para quanto? 4, porque uma já ficou lá na primeira posição. Só que na segunda posição, eu posso contar com a Denise de volta, porque a Denise só não pode ser a primeira. Então a segunda posição volta para 5. E na próxima, aqui sim vai cair, já que eu voltei com a Denise, e aí vai ocupar uma qualquer, vai sair mais uma. Essa sim cai para 4, concordam? Beleza? Pronto, eu resolvi essas. Mas por que eu deixei a última para o fim? Por causa de um detalhe. Se a Denise é a última da fila, ela já não pode ser a primeira mesmo. Não é verdade? Então, nas filas em que a Denise ocupa a última posição, eu posso escolher a primeira casa dentre 6. Porque todas elas aqui não são Denise. Verdade? Então, aqui vai ser 6, 5, 4. Acabei o problema. Multiplica todo mundo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4 é 100. Então, aqui vai dar 100, aqui vai dar 100, aqui vai dar 100, e aqui vai dar 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. Aqui tem mais possibilidades. O que eu faço com esse resultado? Agora lá do princípio. Ó. Me serve essa fila aqui? Essa fila está feita certa? Com os critérios do problema? Serve. Ou, serve essa? É opcional. Eu posso montar esta fila, ou posso montar esta fila, ou posso montar esta fila. Então, no final, eu vou somar. Então, o total disso vai dar 420. Letra A de Anderson. Facinho. D mais de fácil. Para pintar 4 paredes, de cada uma de uma cor. Tem 12 cores de tintas. De quantas maneiras é possível realizar esse trabalho? Galera, não vou nem perder tempo. Cada parede de uma cor, não posso repetir cor, então eu tenho hierarquia nas cores, já que eu não posso pintar tudo de branco, tudo de azul, tem que pintar de cores diferentes. Hierarquia é arranjo, 4 paredes, 12 cores possíveis para a primeira parede, 11 cores possíveis para a segunda parede, 10 para a terceira e 9 para a quarta. Multiplicou todo mundo, acabou. Quanto que vai dar isso aí? Fazendo favor. 11.880, portanto, nosso gabarito, letra D de Deus. 11.880. Pronto, agora sim, indo aqui para as questões de combinação. Combinação, galera. Por que eu sei que é combinação? Olha aqui, ó, do total de 6 clientes de uma loja, 2 serão escolhidos ao acaso para participar de uma pesquisa de opinião. O número de possíveis pares de clientes que podem ser formados vale quanto? Pares de clientes para responder pesquisa de opinião. Importa se foi escolhido João e Maria ou Maria e João? É só uma pesquisa de opinião. Então, nesse caso específico, eu tenho que usar necessariamente a fórmula, porque a combinação é na fórmula. Como que é a combinação? N fatorial, N menos P. Essa é a formulinha, tá? Vamos entender como que substitui. Quem que é o N? Todos os clientes da loja. Quantos clientes tem lá dentro? 6. Então aqui vai ficar 6 de novo, menos. Quem que é P? O que eu escolhi. Eu escolhi 2 pares. Eu escolhi, não 2 pares, eu escolhi pares, né? Eu escolhi 2 clientes. Então, N, 6P2. Fatorial, 2 de novo, fatorial. Já que é P 2 vezes aqui. Bom, agora para fazer essa conta. Professor, você vai fazer 6, 5, 4, 3, 2, 1? Não, ó uma dica de matemática básica, ó, para ajudar vocês. Quanto que vai dar aqui? 4. Tudo bem?
2 fatorial eu posso tirar o fatorial já, porque 2 fatorial é o próprio 2. Né? Então 6 fatorial é 6 vezes 5 para no 4. Por quê? Porque tem um 4 aqui para você simplificar. Ó. Não faz até o fim. Simplifica no fatorial do denominador. Pronto, 6 vezes 5 é 30. 30 dividido por 2 é 15. Alternativa certa, letra C de cachorro. Dá, com certeza. Com certeza. Uhum. Sempre a mesma resposta. 10ª questão. Um hospital dispõe de 8 enfermeiros, 5 homens e 3 mulheres. Para atender pacientes no período da noite, é preciso formar grupo de 5 enfermeiros, de modo que sempre participem 3 enfermeiros e 2 enfermeiras. Quantos grupos diferentes podemos formar? Pessoal, última questão aqui de contagem, tá? Seguinte. Pessoas que vão formar um grupo, não é verdade? Dentre essas pessoas que vão formar o grupo, existe hierarquia entre elas nesse problema? Não. Porque ele falou que a profissão é a mesma. A única coisa que ele vai montar um plantão de enfermeiros para homens e para mulheres. Então, o que eu vou fazer? Uma contagem para os homens e uma contagem para as mulheres. Se não tem hierarquia entre as pessoas, a profissão é a mesma, isso é um problema, de novo, de combinação. Diferença do problema é que ele quer que eu faça uma contagem para homens e uma contagem para mulheres. Ah, mas e aí, o que eu faço com este resultado? Depende. Olha aqui no enunciado. Ó. Na hora de comandar a questão, ele fala bem assim, ó, eu quero formar 3 enfermeiros, o que é isso aqui? E 2 enfermeiras. Então, eu vou multiplicar os resultados. Tá certo? Combinação para homens. Combinação para mulheres. Não vou escrever a fórmula porque está ali. N é o total. Quem que é o total de enfermeiros? No caso, homens. Homens que trabalham no hospital. Os homens. 5. Então, total 5 fatorial. Sobre 5 de novo, menos. Só que desses 5, quantos serão escolhidos? 3. Pronto. 3 de novo. 5 vezes 4, vou parar no 3. Aqui vai dar 2, não vai? Mas por que eu parei no 3? Porque é mais fácil simplificar esse 3 aqui. Ó. Tá? Eu posso escolher qualquer um dos dois para simplificar? Sim, posso. 5 vezes 4 é 20. 2 fatorial é o próprio 2. 20 dividido por 2? Pronto. 10 formas de escolher os homens. Quantas mulheres trabalham lá em cima, no total? 3. N fatorial sobre 3 menos... Quantas serão escolhidas? 2. Pronto. Então, isso aqui vai dar 2. 3 vezes 2, para eu poder simplificar. Isso aqui vai dar 1. Nem preciso colocar quando dá 1. Porque dividir por 1 não muda. 2. Isso aqui deu 3. Ele falou homens e mulheres, ou ele falou homens ou mulheres? E, é o que eu destaquei ali. 10 vezes 3. De boa? Tranquilos? Seguinte. Para fechar. Por que eu pulei esse demônio aqui? Ó? Aqui. Ixi, foi muito. Exagerei aqui. Apertei muitas vezes aqui e está indo sozinho agora. Deixa eu tentar parar. Eu me empolguei. Por que eu pulei isso aqui? Porque eu precisava saber isso aí antes. Ó. Vamos encerrar aqui o material. Aqui. Gente, aí. Ah, parou. Aqui, ó. Vamos fechar. Um estudo indica que nas comunidades que vivem em clima de baixa dieta de ingestão de gordura animal, a probabilidade de os casais terem filho do sexo masculino é 1/4. Desse modo, a probabilidade de o casal ter 2 meninos e 3 meninas é igual a quanto? Detalhe, ele não falou que são 2 meninos e 3 meninas nessa ordem.
ele pode ter assim, ó, 2 meninos e 3 meninas. Homem, homem, mulher, mulher, mulher. Mas poderia ser assim, por exemplo, ó, mulher, mulher, homem, mulher, homem. Tá entendendo? Então não existe hierarquia entre filhos. Então eu tenho que fazer uma combinação antes. Tá? Tem que fazer uma combinação antes. Então vou fazer o seguinte, ó. Combinação, a gente chama de combinação de sucesso, tá? Então, eu vou ter uma situação que eu vou falar de sucesso e fracasso. Já, já. Eu vou escolher um dos filhos aí. Para filho é chato falar isso aqui, mas ou homens ou mulheres para chamar sucesso, que vai ser o que eu quero escolher, né? Vamos falar que esse casal, ele pretende, como eles pretendem ter mais meninas, mais mulheres aí, vamos escolher sucesso para meninas. Depois eu vou explicar por que sucesso, tá? Vamos fazer a contagem das meninas. Então, quantos filhos vão nascer no total? Ali, no total, são 5 filhos, não é? Certo? São 5 filhos. Só que desses 5, eu falei que são sucesso aí, o que eu escolhi como referência, são as meninas, né? 3. Fatorial. E P, que é 3 de novo. Então eu iria fazer isso aqui, ó. 5, eu vou fazer vezes 4 vezes 3, sobre, isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 3. Então vou simplificar, simplificar. 5 vezes 4 é 20, 20 dividido por 2, 10. Bom, por que essa questão é difícil? Porque ele quer a probabilidade dele ter esses filhos. Tá? Eu não fiz a probabilidade ainda. Toda probabilidade feita a partir de uma combinação, já que não existe ordem para os filhos que ele quer ter, ela depende de uma fórmula. É a combinação de sucesso vezes a probabilidade 1 elevado a sucesso vezes a probabilidade 2 elevado a fracasso. É uma fórmula. Por isso que eu falei que é a questão do Satanás, essa aqui. Porque além de fazer a combinação, eu tenho que saber a fórmula da probabilidade de combinação. Ele misturou os dois assuntos. Probabilidade e combinação. Porque ele faz a combinação, mas pede a probabilidade dessa combinação. Então eu teria que decorar. Vamos torcer para não cair, né? Combinação deu quanto? 10. Quem que é a probabilidade 1? Eu coloquei S aqui, vinculado a, falei, sucesso. Sucesso foi o que eu escolhi, o número de meninas. Então, mas olha só, aqui a questão, ele falou o seguinte, ele entregou essas probabilidades. Ele falou assim, a probabilidade de ter filhos do sexo masculino é 1/4. Então, consequentemente, ele não fala, oculta, mas eu sei chegar, a probabilidade de ter menina é o restante, que é 3/4. Não é verdade? Então, imagine que eu divido a probabilidade aqui, ó, 4 partes. A chance de nascer menino é isso, 1/4. Quais as chances de nascer menina, então? 3/4. O que é elevado a S? É quantas meninas vão nascer? Quantas meninas vão nascer? 3. Probabilidade 2, que é a dos meninos, 1/4. E quantos meninos vão nascer? 2. É essa conta que eu tenho que realizar. Tá? Então vamos fazer ela aqui para terminar. Já ajeita a calculadora aí para me ajudar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 sobre 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, né? 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 4 é 16. 16. Eu vou precisar da ajuda aqui agora. Quer ver? Porque a resposta aí está simplificada. 10 vezes 27 vezes 1, 270. 64 vezes 16 dá quanto? Fazendo um favor. 16. 1024, isso mesmo. Aí não tem resposta, né? Aí eu teria que simplificar. Se eu simplificar por 2 e por 2, dá 135 dividido por 512. Não sei se tem essa resposta, acho que não. Dá uma simplificada ainda. Então já é essa mesmo, isso mesmo. Letra D de Deus. Galera, acabou. Isso porque não demos intervalo, né?
Roubamos 5 minutos ainda. Tchau para vocês, tchau para o pessoal de casa também, que vai assistir aí depois. Abraço. Até breve. Ou não.